Bom, então eu vou começar chegando-me um pouco mais à frente. Pediram-me para eu estar presente neste summit e eu quero esclarecer desde já que não sou ícone de coisa nenhuma e estou aqui porque possivelmente Deus me deu a possibilidade de atravessar várias fases e chegar aqui com 88 anos, uma cabeça lúcida, uma mobilidade razoável e para vos contar um pouco como é que foi a luta, entre aspas, destes 88 anos. Eu sou filha de um pai e uma mãe. Minha mãe tinha 17 anos quando casou, o meu pai 34. A minha mãe doméstica, o meu pai advogado, um advogado de sucesso na altura. Tiveram 2 filhos, eu e um irmão meu, e tudo estava destinado para mim, para que eu tirasse o liceu e constituísse uma família. Penso, já disse isto várias vezes, penso que o meu pai já teria em pensamento quem seria o esposo que me iria aturar, e quando chegou à idade de começar a definir o que é que eu ia fazer, eu disse ao meu pai, eu quero continuar a estudar. Bom, isso foi a primeira machadada no esquema que o meu pai previa e tentou dissuadir-me, dizer que não, que eu tinha que fazer como a minha mãe, seguir a minha vida, família, ajudar o marido. Também quis que eu aprendesse piano, mas a professora disse que não valia a pena. E eu vi-me enfim, entre a espada e a parede. Ele tinha-me dito não, eu tinha 15 anos. É importante dizer-vos isto, eu faço anos em dezembro, portanto entrei na faculdade com 15 anos. Como é que eu resolvi este berbicacho? Eu tinha boas notas, sabia que havia 5 bolsas para 1.200 alunos e que eu podia concorrer se tivesse muito boas notas. Eu sou muito trabalhadora, não sou uma génia, mas sou muito trabalhadora, tenho muita noção do compromisso, de entregar as coisas antes de tempo, de aprender o que não sei, e portanto, candidatei-me e ganhei uma das bolsas. E o meu pai, perante isto, disse-me, tu tens em casa tudo aquilo de que necessitas, comida, quarto, alimentação, eu não quero saber desses estudos. Portanto, esses estudos são para tu fazeres à tua conta. E assim foi. O que me deu uma grande ajuda. Vou-vos contar uma história engraçada, que já é conhecida, mas o andar onde eu vivia tinha escritórios para baixo. E por baixo de nós havia um escritório e um dia apareceu-me um mocinho. Eu tinha nessa altura 15 anos, portanto ele deveria ter aí uns 17, 18 anos, que me pediu se eu lhe dava lições de primeiro ano do liceu. E eu, com um grande descaramento, disse que sim, que dava. E quanto é que ele me pagava? Já nascia aqui a economista. Ele lá me disse que me dava a 25 tostões a hora. E eu aceitei. Conto isto porquê? Anos mais tarde, esse homem veio a formar-se ao mesmo tempo que eu. E uns anos mais tarde, em minha casa, eu recebi um pacote assim deste tamanho, era um ovo de Páscoa, com tudo que se podia pôr da atividade dele, que era no ramo alimentar. Portanto, eram bombons, eram reboçados, eram ovos de chocolate, com um cartãozinho que dizia: isto é para lhe agradecer as lições que eu não pude pagar. Portanto, a vida traz surpresas. E traz surpresas que nós devemos aproveitar. Portanto, eu entrei na faculdade, fui gozadíssima. E eu vou usar aqui expressões muito normais, não vulgares, para todos me poderem entender. E, portanto, eu quando entrei na faculdade com 2 tranças, com laçarotes,
soquetes e sapatinho de presilha ao lado, fizeram um assobio horroroso. Ainda hoje me lembro do assobio que isso representou e eu fiquei zangadíssima. Portanto, não me levaram nada a sério. Acontece que a vida traz sempre surpresas e aqui está a minha primeira vitória. Eu tirava apontamentos das aulas. Eles não tiravam, ficavam a ouvir, fumavam um cigarrinho, gozavam comigo por eu estar agarrada aos cadernos a escrever. E quando chegou a altura dos exames, quem tinha apontamentos era a Helena Sacadura. O rapaz da associação académica não era parvo de todo e disse-me: e nós podemos comprar esses apontamentos? E mais uma vez eu disse: depende do preço. E vendi bem. Portanto, está aqui a minha primeira vitória económico-financeira, foi esta. Fui muito boa aluna durante o curso, fui a melhor aluna do meu curso. Não diz nada, porque conheci muito bons alunos que eram burros que era uma porta, mas que sabiam as sebentas e sabiam aquilo tudo. Eu, felizmente, aprendi alguma coisa, mas depois aprendi muito daquilo que devia nos vários empregos que tive. Portanto, saída da faculdade, tive algum convite para ir trabalhar para a Comissão de Coordenação Económica. Não havia mulheres. Portanto, eu entrei e era dirigida por uma mulher. Portanto, aquele serviço era um serviço original que só tinha homens e era dirigido por uma senhora a quem eu não deixo de falar no nome porque lhe devo muito, Itelvina Torroaz Valente. Essa senhora ensinou-me, deu-me os primeiros passos de como uma mulher pode dirigir um grupo de homens. E quando eu digo que não tive ao longo da minha vida profissional nenhum assédio, ninguém que me dissesse, eu acho que não era completamente feia. Eu acho que até era engraçadinha, mas nunca ninguém ousou fazer-me qualquer, nem digo gesto, proposta, nada, não. Eu sou um exemplar raro em Portugal, nunca tive assédio sexual. E, sobretudo, não descubro assédios sexuais 30 anos depois. Já nem me lembro de quem foram as pessoas que passaram nessa altura na minha vida. Refiro isto porque tem-se dado cabo da vida de algumas pessoas com coisas deste tipo e coisas destas ou se fazem na altura ou 30 anos depois. Eu pergunto o que é que as pessoas andaram a fazer durante esses 30 anos. Não sou, portanto, o exemplar que vocês possam pensar de feminista ferranha, mas estou muito agradecida a todas aquelas que tiveram a capacidade de lutar por aquilo que eu hoje tenho. Mas eu hoje tenho também porque lutei. Portanto, eu fui para a Comissão de Coordenação Económica, sim senhora, portei-me muito bem, passei a diretora de serviços quando saiu a doutora Itelvina, e nessa altura fui convidada para ir para o Ministério das Comunicações, também como diretora de um serviço. Tive um professor meu de estatística, que foi quem me foi buscar, a quem eu devo muitíssimo também, e portanto, reparem que daquilo que eu estou a contar, eu não fiz nada sozinha, eu tive sorte, foram-me dadas as oportunidades e eu aproveitei-as. Nisso eu acho que tive, o meu valor foi ter aproveitado as oportunidades que tive e, por outro lado, ter suscitado essas oportunidades. O mais engraçado de tudo isto é que as pessoas têm alguma admiração por mim, veio uma velhota de 88 anos arranjadinha, a correr, a andar de bicicleta, e assim será até que Deus determine que eu vá lá para cima. Espero que lá em cima haja desporto para eu poder fazer. E quando estava no Ministério das Comunicações, tive um convite para ir para o BPA. E a mim não me apetecia muito ir para o BPA, não posso dizer aqui por que motivos,
há aqui gente da banca e eu não quero ferir sensibilidades, mas fui para o gabinete de estudos com o Dr. Xavier Pintado, aprendi bastante com ele, mas senti que me fazia falta mais qualquer coisa, eu queria ir mais longe. E ali eu tinha a noção de que era no gabinete de estudos que eles me queriam. E eu queria fazer outras coisas na banca. Pois bem, abri um concurso, essa é a parte mais cómica da minha vida, abri um concurso no Banco de Portugal para o gabinete de estudos. E eu pensei, no Banco de Portugal, se eu entrar para o gabinete de estudos, eu tenho talvez possibilidades de fazer outras coisas. Informei-me, não deleguei essa função em ninguém, informei-me e resolvi apresentar os papelinhos, todos para concorrer. Havia um administrador que me conhecia bem, o meu trabalho, que eu já tinha trabalhado para ele, por causa do meu irmão, que era da carreira diplomática e tinha que fazer um exame de economia, e eu preparei o meu irmão para o exame de economia, porque era formado em Direito, e tive a ajuda na bibliografia desse doutor Ramos Pereira. E ele disse-me, olha, Helena, o concurso não está aberto para mulheres, mas não há nada na lei que diga que você não pode concorrer. Foi o que eu quis ouvir. Preparei os papelinhos todos, disse ao meu pai deitou logo as mãos à cabeça, lá vou ter que ser advogado em casa própria, lá vai ter o escritório que a tratar do teu caso, porque eu não posso, não devo. Enfim, um drama eu ter ido para o Banco de Portugal. E ainda não tinha entrado, estava só a preparar os papéis. O mais engraçado depois foi que entreguei os papéis e atendeu-me uma senhora que me disse, minha senhora está enganada, aqui não entram mulheres. Como? Perguntei eu. Não, isto é um concurso para homens. É um concurso para homens aonde? Sei lá, veja lá aqui no papelinho que eu aqui tenho, se diz que é só limitado a homens. Minha senhora, não há mulheres nos quadros técnicos do banco e isto é um concurso para os quadros técnicos. Está bem, então a senhora faz favor, se não me aceita os papéis, faz-me uma declaração com carimbo do banco a dizer que eu não posso deixar os papéis. E não é a senhora que me passa, é o seu chefe, se faz favor. Bom, eu poupo-vos à descrição do que foi a zaragata, não digo porque não teve esse aspecto, mas a perturbação que eu causei, e fiquei à espera e a senhora não me aparecia, e eu disse às outras senhoras, são capazes de me dizer quando é que a senhora aparece? Então surgiu um senhor com um ar muito sério que me disse, minha senhora, eu não posso aceitar os seus papéis. E eu disse, se me vem dizer esse discurso, eu já o ouvi da senhora que me atendeu. Então o senhor faz favor, passa-me um papel a dizer que não aceita os meus documentos porque tem instruções para não aceitar. Mas eu não tenho instruções, minha senhora, é prática. Prática do banco, não há senhoras no Banco de Portugal, a não ser nas funções administrativas. Eu disse, o senhor diga isso no papel. Bom, isto foi uma pequena blaga que o senhor acabou por aceitar os papéis porque viu o caldo entornado. Eu já estava um bocadinho zangada e não saía dali. Eu disse, eu não saio daqui enquanto o senhor não me entregar o papel. Portanto, agora o senhor decida. Se for preciso eu chamar alguém do escritório de advogados, eu chamo, mas eu não saio daqui. Os papéis ficaram. Sei que deram alguma discussão na altura no Conselho de Administração. Sei que o presidente desse Conselho de Administração terá dito, é melhor aceitá-la. Não era propriamente um elogio. É melhor aceitá-la, e assim eu entrei no Banco de Portugal. Portanto, minha segunda vitória. Primeira foi a entrada na faculdade. O segundo ano, esqueci-me de vos dizer, marcada e raivosa de me terem gozado as choquetes e as tranças e tudo. Eu no segundo ano já tinha ganho dinheiro com as explicações. Vesti-me a rigor, com um fato vermelho, salto alto, e então os
colegas meus que usavam capa e batina, puseram a capa e batina para eu passar. Pronto, foi a minha passagem. Foi a minha passagem à categoria de mulher, reconhecida pelos seus pares. Depois veio a sementeira, depois veio, como digo, os transportes, e até que eu recebo em casa uma comunicação do Banco de Portugal, devo dizer que nervosíssima, para abrir o papel, e meu pai dizer, abre-se imediatamente. E disse ao pai, abra ao pai. Abriu e vi logo pelo jeito dos óculos, foste aceite. E assim esta vossa companheira se apresentou no dia tal, do ano tal, no Banco de Portugal. E num gabinetezinho modesto, como devia ser. O Banco de Portugal era casto e modesto no que dizia respeito a equipamento para os seus técnicos. Tinha depois outras coisas. Havia um elevador que era só para a administração, onde eu andei, porque achava que não havia direito de ter um elevador e ficar à espera que ele ficasse vazio quando o outro estava vazio em frente. E depois meti-me no elevador. Fui chamado ao governador para saber se eu não tinha sido informada que aquilo que era só para a administração. Eu disse informada fui, mas como tenho um horário de trabalho e estava numa bicha à espera, achei que devia primeiro o trabalho. E, portanto, meti-me no elevador que estava vazio. Foi outra vitória. Não passaram a entrar todos no elevador do governador e da administração, mas eu sempre que o outro estava cheio, pirava-me no da administração. Foram 18 anos que eu estive no Banco de Portugal, onde aprendi muito, onde eu aprendi o que se faz e o que se não deve fazer, foi lá. É uma moeda de duas caras. Aprendi como se deve fazer, mas também aprendi como não se deve fazer. Felizmente eu sou uma pessoa do bem, portanto tenho aproveitado aquilo que aprendi, tive muito bons governadores. Silva Lopes foi um governador excelente, uma pessoa que me ensinou imensas coisas. Tive sempre uma relação muito próxima com a administração, porque o gabinete de estudos trabalhava para a administração. E um dia, ao fim de 18 anos, eu disse ao meu governador, olha, estou aqui há 18 anos, sou diretora de serviços, sou nível 18, não me cheira que eu passe daqui para cima. E eu tenho ambições, eu quero ser mais. Helena, isso já são escolhas do governo. E eu disse, estou bem servida com as escolhas do governo. Com os dois filhos políticos que eu tinha, um à esquerda e outro à direita, estava bem servida. De maneira que disse, bom, pronto, eu percebo que isso é uma maneira delicada de me dizer que mais para cima eu não vou. E, portanto, resolvi sair para fazer o quê? Uma coisa que não tem nada a ver com isto. Eu sempre escrevi sobre economia, ensinei na faculdade, o ISCTE foi, eu estudei no ISE, pertence aliás ao Conselho Consultivo do ISE, mas dei lições no ISCTE. E o que é que eu ensinei? Ensinei economia internacional e ensinei álgebra. Fui assistente de um homem a quem o país deve muito e de quem se esqueceu muito, o Dr. Adério de Sedas Nunes. Foi o homem que trouxe a sociologia para Portugal e uma visão do país diferente. Portanto, fui primeiro assistente dele e depois fiquei como professora das duas cadeiras, da Economia Internacional e da Álgebra. Eu tinha muito medo da matemática e tornei-me uma perita em matemática. Aliás, a minha especialização é econometria, que é, no fundo, a aplicação dos modelos matemáticos à economia. E, portanto,
cheguei à conclusão que eu dali só podia sair para fazer o que eu gostava de fazer. O que é que eu gostava de fazer? Escrever. Mas escrever, eu escrevia sobre economia e havia quem escrevesse muito melhor sobre economia do que eu. Aliás, tive a noção de que precisava de estudar muito na pandemia. Na pandemia eu estudei, que vocês não queiram saber, para me atualizar. E, portanto, fui para a faculdade ensinar, fui depois para a Lusíada, fui depois para a Moderna e fiz isto a acabar, fiz um briefing, como eu gostava de escrever. O que é que eu fui dar na Moderna? Fui dar guionismo, que era uma área em que eu já tinha começado a trabalhar. Portanto, contar histórias que pudessem dar origem a livros, a filmes, no fundo, aquilo que hoje se chama conteúdos para televisão, ou para rádio, ou para o que quer que seja. E comecei aos bocadinhos, na blogosfera, tive um blog, as pessoas foram gostando do que eu escrevia, e aqui estão 45 livros publicados desde os meus 50 anos, um bocadinho mais, 50 e tais, até agora. Entre os quais 5 de cozinha, porque sou muito boa dona de casa e muito boa cozinheira. Portanto, tenho todas as virtudes que uma mulher pode ter. Prestei o meu pagamento ao país dando 2 filhos políticos e um de cada área, que era para não haver problemas. Prestei a minha resposta ensinando alunos, tendo sempre aulas dos alunos que eram trabalhadores. Isso é uma coisa que eu respeitei sempre, porque achei que, assim como eu tinha tido uma bolsa, eles não tinham tido, mas iam ouvir-me depois de 6 horas de trabalho. E alguns com uma dificuldade enorme, coitados. Eu via quase que os olhos lhe fechavam. Nunca dei aulas na trotineta da secretária, gostava de andar no meio deles, sobretudo na parte de conteúdos. Teve muita graça obrigá-los a fazer histórias e terem 20 minutos para fazer uma história sobre a primavera, ou sobre isto, ou sobre aquilo. Portanto, julgo que vocês têm aqui alguém que tem 88 anos, pode morrer amanhã ou daqui a 10 anos, que tenta transmitir às mulheres com quem convivo que deleguem só quando sejam áreas em que não podem fazer nada. A medicina, não posso dizer eu fui operado ao coração agora, e estou aqui satisfeitíssima com a operação ao coração, e não fiz uma, fiz 2, ainda foi mais completo. E disse ao médico que queria ver a operação. E vi, só não vi o colocar da válvula, porque isso eu tinha medo que ele não acertasse no buraquinho, e isso eu não quis. Mas aquilo que eu vos queria transmitir, enfim, falei com um ar leve, é que as mulheres têm que pensar 2 coisas. Se os homens pensam como pensam, são formados, educados e têm um exemplo nas suas mães. Mais, durante muito tempo, mais até do que nos pais. Portanto, é importante que nós saibamos que uma parte daquilo de que nos queixamos também depende de nós. Os meus filhos não faziam a cama, paciência, dormiam nela por fazer, porque eu não a ia fazer. Fim de semana eu não cozinhava, portanto, ou eles cozinhavam qualquer coisa ou não comiam, mas isso era o problema deles, também não era o meu. Eu só era mãe de segunda a sexta, tirando, era mãe o tempo inteiro quando eles eram pequeninos, mas a partir dos 12 anos, não querem fazer a cama, paciência, ficam lá os lençóis, o problema não é meu, é deles, eles é que vão dormir lá, não sou eu. Portanto, há uma parte, as mulheres têm que pensar que não podem dividir o mundo entre homens e mulheres e queixarem-se
têm que perceber que também formatam a cabeça dos homens e que se um homem foi habituado e foi educado a ser capaz de fazer um ovo estrelado ou fritar um bife, seguramente que não olha para outro homem que o faça de uma maneira estranha, esquisita. Portanto, isso é uma coisa que eu chamo a atenção. As mães, habituem os vossos filhos a serem responsáveis por si próprios e não só as filhas, os filhos. Depois, preparem-se para outra coisa que é muito dolorosa. Nós não somos donos dos filhos. Os filhos são empréstimos de Deus para mim, outros serão empréstimos da natureza, e a gente deve prepará-los para voar pelas asas próprias. Acontece que quando eles voam bem, voam muito cedo. A mim voaram de casa bastante cedo, tirando um que é mais egoísta e queria aproveitar das coisas boas da casa e das asas por outro lado. Portanto, aconselho-vos, e isto é um conselho muito do fundo do coração, não se queixem tanto e mostrem aos vossos filhos como é que vocês são capazes de funcionar. Não façam da cozinha o gineceu das mulheres. Comam na cozinha. Tirem do fogão para a cozinha, para a mesa. Se são muito finas, não será assim. Arranjem uma mesa de cozinha mais floreada e dá o mesmo resultado. E, sobretudo, acho que quem quer pode. Tirando os casos de saúde, e quantos eu não conheço, que constituíram verdadeiras lições para mim. Eu dizia há um bocadinho que há uma senhora que todos conhecem, Ursula von der Leyen. Essa senhora é mãe de 7 filhos, tem um curso de medicina, tem um curso de gestão e exerce as funções que exerce. Pode não se gostar da política dela, pode não se estar de acordo, mas uma mulher que tem 7 filhos, que tem 2 cursos e um deles é medicina, põe-me a mim aqui, rasinha, quando eu acho que não me terei portado mal ao pé daquilo, não sou nada. Há montes e montes de casos que eu conheço por esse mundo fora, nas fábricas, por esse mundo fora, de histórias de mulheres que são verdadeiras vencedoras. Portanto, não deleguem no dinheiro, insisto, não deleguem. Estudem, por exemplo, eu não vou dizer muito mais sobre isto, mas porque vamos falar em seguida disso, mas não deleguem no marido, não deleguem nos filhos, habituem-se a trocar impressões com o marido e com os filhos. Eu estava a pensar fazer isto, achas que é bom, achas que é mau? Eu faço isso hoje com o único filho que tenho. E de vez em quando ele diz, mas não me parece isso nada bem. Pois é, mas eu vou fazer porque eu acho que é bom. Portanto, aquilo que eu queria dizer é que tenham muita atenção, porque nós educamos os homens e também educamos as mulheres. Não lhes deem um modelo familiar tradicional, em que o homem ganha para a família e a mulher trabalha para a família. Não é esse hoje o modelo de família. Hoje nós temos, poderá não nos agradar, poderá não ser o meio em que nós fomos criados, mas hoje as famílias estão estraçalhadas e, portanto, são os meus, os teus, os nossos, os que ainda vêm acompanhar os nossos e os vossos. Portanto, não vale a pena impor um esquema que já não serve. Já estamos como com o problema da Igreja, que tanto me tem entristecido. É preciso evoluir, mesmo que isso nos doa, nos cotovelos, na cabeça, porque o mundo não anda para trás, anda para a frente. E também é preciso ter a noção de que andar para a frente nem sempre é progresso. E então aí, sim, lutem por aquilo que historicamente vem de trás, mas que é aquilo que deve ser feito. E pronto, estão perante uma estrela que cozinha, é economista, publica livros, andou pelos bancos, andou pelos aviões, andou pelos transportes, tive uma vida profissional muito variada,
tive muito bons contactos, eu não tenho nenhuma razão de queixa dos meus superiores, trataram-me sempre muito bem. Ou porque era melhor não se meterem comigo e eu causar algum zum, mas o que é certo é que eu estou-lhes muito grata, como a alguns colegas meus. Uma secretária minha que eu tive no Banco de Portugal dizia-me: ó, Sra. Doutora, tenha atenção, tenha cuidado, é porque nem toda a gente é como a senhora. Oh, Manuel, mas se eles não trabalham, o que é que estão cá a fazer? Portanto, tudo isto supõe esforço, trabalho, noites sem dormir, ansiedades, com o risco para não se andar a espreitar o que os filhos fazem, e os maridos também. Portanto, há um grau de confiança que temos que ter se quisermos andar para a frente. Portanto, era isso que eu gostava de transmitir. Eu sinto-me perfeitamente no meio de vós e podia ser mãe e avó da maioria que aqui estão. E, portanto, o resto deixo ao painel para discutir em pormenor. Vocês ficaram a saber quem é a Helena Sacadura. E já chega. Muito obrigada. Que inspiração! Espero que tenham gostado tanto como a Maria e eu, que estamos aqui muito contentes. Não se está a ouvir? Obrigada, espero que tenham gostado tanto deste testemunho como a Maria e eu, estamos mesmo contentes. E acho que sim, acho que se sentiu aqui muita emoção, que é isto que nós queremos também deste Summit. Vamos aproveitar agora para fazer uma breve pausa. A Mariana, que é a nossa moderadora do próximo painel, está mesmo a chegar, e quem quiser ir à casa de banho, ao Marketplace, vamos dar 10 minutos para a Mariana chegar e para continuarmos o painel da literacia financeira. Até já. Que bom, que maravilha! Agora cada uma de vós